Você sabia que existe um elemento nativo do HTML que você consegue adicionar caixa de diálogos e pop-up? Então nesse vídeo a gente vai ver como a gente trabalha com esse elemento e qual é esse elemento, né? Então o Dialog ele já está aí por um bom tempo. O Dialog é um elemento criado para exibir uma caixa de diálogo para o usuário. Ele pode conter um form, então dentro desse form você pode implementar algumas ações, como validação e a confirmação de alguma ação. E quando ele é exibido, ele adiciona um pseudo elemento backdrop. Se o elemento já estiver exibido na tela, esse backdrop ele não vai aparecer. Mas se o componente está escondido e é exibido, aí sim, esse backdrop ele vai vir junto. E qual é a diferença aí? Né? Vai dizer, Felipe, mas a gente já consegue fazer isso com JavaScript, CSS, em toda essa combinação de elementos. A grande diferença aí, é a parte semântica e 2 é a parte de acessibilidade. Então toda a parte de acessibilidade já está implementada. Se você fez um pop-up e tinha que implementar esse pop-up para leitores de tela, com certeza você teve um pouquinho de trabalho para controlar a navegação do leitor de tela. A gente tem algumas propriedades, né, do ARIA que consegue ajudar, mas mesmo assim com o Dialog já fica tudo implementado para a gente não precisa se preocupar com isso. Então a parte do suporte, né? A parte do suporte especialmente, quando eu mostrei esse componente a primeira vez no trabalho, um dos meus colegas perguntou qual é o suporte disso e quando eu olhei o suporte era muito baixo. Então nesse momento, era por volta de 2019, eu deixei de lado esse componente e agora no último mês de outubro, o Dialog ganhou um grande aliado que foi o Safari. Né? O Safari anunciou que vai ter suporte nas próximas versões para esse elemento. Então a gente vai ver aí quais são os browsers que dão suporte a esse elemento hoje. Então a gente tem o Edge, a gente tem o Chrome, Opera, Android Browser, Samsung Internet. Então são os principais aí que dão suporte. O Firefox você consegue habilitar ele através de uma flag. Nas próximas versões do Firefox, esse elemento vai estar habilitado por padrão. E também no caso do Safari, como eu acabei de mencionar, ele também está aí em preview. Então hoje a gente tem 74% de suporte para esse elemento. E como é que a gente usa esse elemento? Então a gente usa esse elemento basicamente adicionando a tag. Se a gente incluir a propriedade open, esse elemento já vai estar sendo exibido para o usuário. Se a gente simplesmente adicionar a tag Dialog sem a propriedade open, ele não vai ser exibido para o usuário. Então a gente vai precisar de uma ação para exibir esse elemento. E como é que a gente consegue exibir esse elemento? Através de JavaScript. Exibindo um Dialog com JavaScript. Como é que funciona? Então eu tenho algumas linhas aí de código, mas eu vou explicar passo a passo. Então o primeiro bloco é a parte do HTML. Então a gente tem um botão que tem um ID Toggle Dialog e a gente tem um elemento Dialog que tem o ID MyDialog e dentro desse elemento a gente tem um texto, quem é você. Essa é a parte do HTML, esse Dialog ainda não está exibido porque a gente não tem a propriedade open dentro da tag Dialog. Então agora dentro do JavaScript a gente tem a mágica aí acontecendo. Então na primeira linha a gente simplesmente acessa o botão através do ID, né, e armazena em uma propriedade Toggle Dialog. Mesma coisa, a gente pega um elemento com ID MyDialog e armazena nessa constante. Né? Então são duas constantes aí. Depois a gente tem a adição de um Event Listener. O que isso significa? Quando o usuário clicar nesse elemento, ele vai executar uma função. E essa função ela vai estar dentro do Add Event Listener. Então, neste caso, a gente tem um function on open. Então, quando o usuário clica, ele vai executar o código dentro dessa função. Que, primeiramente, a gente só faz uma comparação para verificar se o browser tem suporte ou não. Então, a gente verifica se dentro do MyDialog a gente tem um show model. E esse elemento é do tipo função. Se sim, a gente tem suporte e a gente faz a chamada dessa função. Se não, eu só adicionei aí um console warn e a gente fala que a API não tem suporte pelo browser. Então, para fechar esse elemento agora, né? A gente viu anteriormente como a gente faz para abrir e agora a gente vai dar uma olhada no código para fechar esse dialog. Então, basicamente, a gente tem que acessar o elemento, adicionar. Então, nesse caso, eu estou adicionando um listener no próprio
myDialog, que é a nossa caixa de diálogo que a gente adicionou no código anterior, e eu estou adicionando no evento de clique. Então, qualquer local que o usuário clicar nesse dialog, ele vai fechar o meu dialog. Então, ele vai chamar o método close. Então, para isso, a gente faz myDialog.close e assim a gente fecha o nosso pop-up. Então agora, na linha seguinte, o que a gente tem? A gente simplesmente tem um listener se eu quiser, por exemplo, adicionar alguma ação quando o usuário fecha aquele pop-up. Por que isso? A ação de fechar pode ser disparada pelo método close, ou se eu tiver um formulário, né, como a gente viu lá nos primeiros slides, se eu tiver um formulário e esse formulário for concluído, submetido, esse elemento vai ser fechado. Ou também se eu cancelar a submissão desse elemento, ele também vai ser fechado e aí eu consigo fazer algum tratamento quando minha caixa de diálogo for fechada. Então agora vamos à nossa demo. Então primeiro eu gostaria de mostrar que aqui eu tenho a combinação dos dois códigos. Só aumentar a fonte aqui para a gente visualizar. Então o que acontece? Eu tenho o myDialog aqui, quando ele está com a propriedade open, ele já começa aberto. E aqui eu tenho um dialog sem a propriedade open, ele não está aparecendo. E eu tenho um botão de toggle aqui. Então, quando eu clico nesse elemento, ele exibe a caixa de diálogo, né, o meu pop-up, com um backdrop e o texto dentro dele. Quem é você? Então, se eu alterar aqui, esse é um tutorial do Felipe. Então, quando eu clico em toggle novamente, eu tenho aqui, esse é um tutorial do Felipe. Então, todo o texto que tiver aqui dentro vai ser exibido dentro do meu pop-up. Então, aqui a gente tem um código que a gente exibiu anteriormente, né? Então, a gente tem tanto a adição dos elementos, né, dentro de constantes, quanto o acompanhamento dos eventos. Então, essa é uma opção que a gente tem. Aqui, esse elemento está sem nenhum estilo. Se eu quiser adicionar um estilo para o meu elemento, simplesmente eu posso ir lá no meu arquivo CSS, então aqui eu já tinha um exemplo, então eu vou simplesmente tirar a tag link e tirar esse comentário aqui e vou passar a ler este estilo. Então quando a gente vai no nosso arquivo style.css, eu simplesmente tenho esse pseudo seletor. E esse pseudo seletor, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma imagem de background que vai ter um efeito gradiente linear e eu simplesmente adiciono um tamanho aqui, simplesmente para dar esse efeito aqui de tracejado. Se eu tirar esse size, a gente vai ter simplesmente a cor padrão, né, o cinza e metade rosa, né? Se eu quiser alterar a cor aqui, a gente consegue. Então, a gente adiciona um amarelo aqui. Então, alterando essa propriedade, a gente pode escolher o que a gente pode fazer com o nosso backdrop. Então, isso é totalmente customizado. Então, outro exemplo também, se eu quiser adicionar um filtro, backdrop filter, posso adicionar um blur. Quando eu faço o toggle, a gente tem um efeito de blur. Então, essas são as opções que a gente consegue, né, com o nosso elemento. Se eu quiser também fazer referência a esse meu modal, né, esse meu dialog aqui, a gente também consegue via ID, via class, e consegue fazer todas as alterações no CSS, ok? Então essa foi a nossa demo, eu simplesmente queria mostrar esse elemento. Esse elemento, a ideia de falar sobre ele, voltar a falar sobre conceitos básicos, e segundo, esse conteúdo vai ser base para um outro vídeo também que eu vou estar postando mais para frente. Então, só para a gente ter um pouco mais de contexto, eu falei sobre esse elemento e é até algo que eu achei bastante interessante aí dos novos elementos HTML que a gente tem. Então, se você ainda não segue o canal, por favor, assine o canal, deixe nos comentários o que você achou desse conteúdo e se tiver alguma sugestão também, manda lá nos comentários que eu vou ter o prazer de criar conteúdo para vocês. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!